Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 171 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e umas estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de RT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia-a-dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito facilidade de tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora. Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal de domicílio e dizer: olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na Hora. Hoje vamos continuar a fazer o nosso desfile pelos procedimentos de fecho de contas, o desfile profissional pelo PGCA. Que cuidado temos que ter com as contas da Bíblia do Contabilista nos balancetes das empresas. São nossos convidados a Isabel Almeida. Isabel, bom dia e seja bem-vinda mais uma vez a esta edição. Bom dia, Cristina. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, caros ouvintes da Rádio LAC. Estamos aqui para dar mais uma vez o nosso contributo. Muito obrigada, Cristina, pelo convite. Também está connosco o Décio Fernandes. Décio, bom dia e mais uma vez seja bem-vindo. Bom dia, Cristina, e bom dia aos estimados colegas e os ouvintes. Estamos aqui uma vez mais para desfilarmos aqui sobre a conta 34.
Muito bem, também está conosco o Carlos Mitange. Carlos, bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina, bom dia aos colegas no painel, bom dia aos ouvintes e é sempre um prazer estar aqui no Contas na Hora. Muito bem, é um prazer da audiência toda nossa, né, da produção toda, estarem todos aqui para esta contribuição que é pertinente nesta fase. Ricardo Fernandes, bom dia e seja muito bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um bom dia, meus colegas de painel, e um grande abraço aos ouvintes. Pronto, estão apresentados os nossos convidados. Vão estar aqui até o final do PGC. Vamos a fazer o fecho, entretanto. Mas, caro ouvinte, antes de começarmos o nosso tema de hoje, eu não vou deixar de anunciar às quartas na ordem, via Zoom, as obrigações declarativas da sede de imposto industrial. O orador convidado é o Dr. Wilson Salvador, moderadores Alberto Ferreirinha, doutora Rosa Cruz, e mais logo todos os caminhos vão dar na sala Zoom da OCPCA das 18 às 20 horas. Que tema interessante! Obrigações declarativas em sede de imposto industrial. É a não perder. Muito bem, agora vamos lá ao nosso tema. Ficamos na 34. No 34 estamos nos terceiros. 34 Estado. Tivemos a falar de imposto sobre os lucros, deu muita polêmica a semana passada, deu um bom debate, que bom. Mas na 34, Isabel, não temos só o imposto sobre os lucros. Mais alguns impostos, e quando é que eles são processados? Olha, por exemplo, temos o imposto sobre o valor acrescentado, temos o imposto de rendimento de trabalho, por exemplo, é um dos dois que posso mencionar agora, vendo assim, o imposto sobre o valor acrescentado, o imposto de rendimento de trabalho e outros impostos, podemos agregar outros impostos que não estejam especificamente definidos no PGC. Muito bem. Carlos Mitange, mais algum imposto que a Isabel não tenha mencionado neste grupo da 34 que é o Estado? Eu queria emitir um alerta para os colegas e para os outros profissionais a nível da contabilidade e fiscalidade, é que apesar de serem aprovados novos diplomas legais acerca do sistema tributário angolano, essas leis não têm efeito retroativo. Ou seja, se nós estivermos a fechar uma contabilidade de 2014, 2015, 16, 17 e até 18, muitos impostos que estavam em vigor naquela data deverão ser contabilizados, nomeadamente imposto de consumo, imposto de selo e outros impostos. Então devemos ainda manter conhecimento atualizado sobre estes impostos, caso estejamos a fazer alguma recuperação contabilística. Então posso citar aqui o imposto de consumo, o imposto de selo, as retenções do imposto industrial, também o imposto predial, o próprio imposto sobre aplicação de capitais, em alguns momentos da contabilidade, quando haver dívida ao Estado relativamente a esses impostos, podem ser registrados na 34. Muito bem, Carlos. Carlos, deixaste aqui um alerta interessante, porque há muita gente a pensar assim, a minha empresa existe há 2 anos, eu nunca fiz nada 2 anos atrás, então vou começar agora e a partir de agora que começa a contar tudo para trás era uma vez. Não, e o Carlos já alertou aqui muito bem. Se aparecer agora uma empresa a bater a porta do escritório do Carlos, do Décio, do Ricardo ou da Isabel, vão ter mesmo que recuar no tempo. Vão ter que fazer o acerto com todos os retroativos. Não se pula etapas, não vale a pena. Não, vamos deixar passar mais um ano, depois vamos dar a cara. Quando derem a cara, vamos ter que tratar tudo para trás até o ano corrente e seguirmos com tranquilidade. Muito bem, um alerta pertinente. Décio Fernandes, eu tenho estado a dizer que quando surgiu o IVA, quando nos apresentaram pela primeira vez a conta 34.5 e haviam muitos comentários do tipo, não existe nenhum contabilista que usa a conta 34.5. Eu fui das primeiras a dizer, não é correto dizerem que não existe contabilista que não usa a conta 34.5. 34.5 muitos de nós usava para o selo, para a segurança social. O que acontece é que a conta 34.5 não existe de origem no PGC e agora surge como sendo o grupo para se tratar do IVA. Décio, o grupo de contas 34.5 dá mais do que 2 programas. Eu acho que o legislador pecou um pouco
ao legislar o uso da conta 345. É uma conta que, sim, no PGC originário não está em aberto para uso, contudo, há contabilistas que já usavam, eu, por exemplo, já usava essa conta. E eu sei de empresas que simplesmente usaram a conta 345 quando essa conta, por exemplo, já existia e já transitou com saldo. Eu, quando vi isso, fiquei estupefacto e chamei a atenção, e claramente que teve que ser corrigido. Agora, o que, do meu ponto de vista, deveria ter sido a ordem dos contabilistas a sugerir e a dar a informação à AGT sobre qual a conta é ideal para ser usada. A forma como foi feita, eu acho que foi feita de forma como se fosse tipo abuso da autoridade, porque a AGT está dotado de jus império, então não concordo com a forma como foi feita. Pois é, ao grupo que trabalhou nas contribuições com a AGT, receberam a conta 345, analisaram e já estava tudo bem escolhido, apenas fomos informados que seria o grupo 345 e pode. Ricardo Fernandes, o Ricardo esteve a fazer a formação do IVA e quando se deparou com o grupo de contas 345, é que não é só o grupo de contas 345, é um mundo. O grupo de contas 345 tem mais do que 121 contas novas. Como é que ficou, Ricardo? Dá medo, né? Léo só fica até com medo de errar. Eu acho que, na minha opinião, as contas existem para que se possa comparar. As contas têm que ter um caráter homogéneo, integral, não é? É importante que se siga a risca as contas que estão definidas para que não haja distorções. O IVA realmente é um imposto recente, estamos todos num processo de aprendizagem, mas cada vez que o tempo passa é a responsabilidade dos contabilistas terem a obrigação de contabilizar as transações nas contas corretas. Aqui, em relação ao IVA, só queria alertar, o mesmo acontece com os outros impostos. O IVA é um imposto em que há apuramentos. E é preciso usar a conta de apuramentos, não usar diretamente as contas, resultados finais, como, por exemplo, IVA pagar, IVA recuperar diretamente. Não, tudo tem que passar por uma conta de apuramento, para que quem esteja a rever a contabilidade consiga ver qual foi o raciocínio que foi utilizado e quais foram as contas que foram utilizadas para o apuramento do IVA. O mesmo acontece também no imposto industrial. Eu queria alertar isso também em relação ao imposto industrial. Muitos contabilistas não usam a conta de apuramento, contabilizam diretamente na conta de imposto de lucro a pagar ou recuperar, sem deixar um rastro, né? Porque não se consegue perceber, às vezes, quais foram as contas envolvidas no apuramento do resultado final. Agora, o IVA, agora deixo a Cristina aqui, moderar o debate, né? E nos fornecer o que é que podemos debater sobre o IVA, né? Muito bem, não, aqui no grupo de contas do IVA, e a Isabel adora falar do diploma 180. Isabel, sabias que há contas, há balancetes nas empresas, senhores diretores, gerentes, chefes de equipa, passem a pente fino os balancetes. Sabias que há balancetes? Umas só existem uma conta do IVA, serve para tudo, para IVA liquidado, IVA suportado, IVA dedutível. Outras só existem duas, uma para o IVA suportado e a outra para o IVA liquidado. E outras existem três, suportado, dedutível e liquidado. Isabel, és formadora do IVA a nível nacional, o que é que podes dizer com relação ao rigor que os diplomas em vigor desde 1 de outubro de 2019 trazem à mesa de todos os profissionais da OCPCA? Cris, olha, o que eu posso dizer é que é lamentável, porque temos a lei 180/19 que regula isto, e que é lamentável porque se calhar as pessoas não estão a fazer uso deste diploma, que é muito importante. O uso da questão do IVA não é só a lei 7/19, nem é só a lei 17/19. Temos outros diplomas agregados a esta lei. Portanto, é muito importante que as pessoas passem a olhar relativamente à descrição, à explicação, o detalhe das contas 345 na Lei 180, porque ela depois vem especificar o desdobramento destas contas, não é? Existências, IVA suportado de outros bens e serviços, IVA suportado de meios fixos de investimento.
E dentro do IVA suportado eu tenho o IVA dedutível. Dentro do IVA dedutível também tenho que detalhar IVA dedutível. Existem esses IVA dedutível de meios fixos de investimento, IVA dedutível de bens, IVA dedutível de serviços. Ainda há um outro pormenor. Mesmo dentro do IVA dedutível, eu tenho IVA dedutível de 5%, IVA dedutível de 14%, tenho IVA dedutível de cativo. É preciso ser bem detalhado este plano, de forma a espelhar a informação e a transparência daquilo que fala o Diploma 180, e não só o artigo 38 também que fala detalhe da informação para que a Administração Geral Tributária seja visível de conseguir identificar logo o imposto que foi deduzido ou liquidado. Se há pessoas que estão a fazer nestes moldes, eu fico triste. Olha, no outro dia teve um aluno meu que ele disse assim: a doutora Cristina é a babá do IVA e a doutora Isabel fica madrinha. Pronto, está dito. O IVA é uma coisa, não é, Isabel? Tenho que levar em consideração o decreto presidencial 180, tá? Ele está detalhado, é como se fosse o PGC. Isabel, o mais grave, há quem não sabe da existência do 180. O grupo de contas 34.5 está no diploma 180 e lá tudo em detalhe, tudo a explicar. Aquelas contas todas, o legislador não fez sair aquelas contas todas para a brincadeira, é para se dar o devido tratamento, e o Código do IVA alerta sobre isso. Tudo deve estar ao detalhe, ou seja, em sede de IVA não vale existir contas saco azul e branco. Muitos não gostam quando eu uso essa expressão, é só conta saco, mas eu já dei o sobrenome, né? Azul e branco. Então, todo cuidado é pouco, detalhem sempre, quanto mais esclarecedor estiver, melhor, facilita as reconciliações todas e mais algumas, e temos a vida facilitada. E o Código do IVA, neste ponto, é tranquilo, porque quem que segue a risca aquele diploma não tem muitos problemas quando chega o momento das reconciliações. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, é a edição 171 do Contas na Hora. Eu tenho em estúdio o Ricardo Fernandes, a Isabel Almeida, o Carlos Mitange e o Décio Fernandes, são os nossos convidados residentes de luxo, que têm estado então aqui a fazer o desfile pelos procedimentos de fecho de contas, que é este momento em que as empresas, os contabilistas nas empresas, estão precisamente a trabalharem para a elaboração do relatório e contas, e para chegarem à elaboração do relatório e contas só é possível depois deste desfile que temos vindo a fazer até a data. São muitas contas, só estamos no grupo 34, que fazemos agora um ponto parágrafo, já voltamos depois do intervalo e vamos para uma conta muito interessante, 35. É o momento de intervalo e voltamos já já. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC.
Caro ouvinte, é a edição 171 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe que estamos a tratar dos procedimentos do fecho de contas e já estamos no grupo 35. Continuamos nos terceiros. Os terceiros são longos. Então vamos para 35. Na 35, Décio Fernandes, o que é que temos na 35? Aqui, as entidades participantes e participadas são entidades que têm participações financeiras numa empresa ou noutra, ou são participadas por outras empresas nelas próprias. Estas contas podem subdividir em entidades participantes com subscrição, participantes com adiantamento de lucros e ainda tem a parte das participadas com subscrição e a parte da conta de adiantamentos de lucros também. A conta 35, por exemplo, com subscrição, nessas contas registram as subscrições dos capitais dos sócios, onde está previsto o valor do capital social, a divisão por cada sócio e é registado aqui nesta conta a subscrição. A subscrição é a intenção da participação no capital social. Posterior à questão da subscrição, virá a realização do capital social. Podemos dizer que, ao constituir-se a empresa, os primeiros movimentos a serem registados numa empresa são os movimentos da constituição, ou seja, da subscrição do capital social. E, posteriormente, a realização desse capital social por contrapartida de bancos. Temos ainda a conta de entidades participantes sob conta adiantamento por conta de lucros, em que são registrados aqui, conforme o nome da conta diz, os adiantamentos por contas de lucros pagos e também adiantamentos por contas de lucros recebidos. Aqui, nesta situação, de acordo com as estratégias da empresa e o andamento do negócio, há a previsão de resultado positivo da empresa e o sócio pretende um adiantamento por conta de lucros. E este valor pode ser adiantado, só que tem que cumprir determinados parâmetros, a parte da componente fiscal que não pode ser descurado sob pena de mais tarde a AGT cair em cima da empresa. Temos ainda uma subconta, conta de empréstimos dos sócios, que nesta conta pode englobar todos os empréstimos concedidos e obtidos dos acionistas, nomeadamente suprimentos. Os suprimentos podem vencer juros desde que acordados, em Assembleia Geral dos Sócios, difere das prestações suplementares pelo facto de este ser um empréstimo, podemos generalizar como um outro empréstimo qualquer, enquanto que as prestações suplementares são uma forma de aumento de capital social. Nesta parte dos empréstimos sob a forma de suprimentos, há que terem atenção à questão de vencer juros ou não, pois vencendo juros dará direito à questão da retenção na fonte do Imposto sobre a Aplicação de Capitais, o IAC. Espero ter elucidado um pouco sobre esta conta 35. Cristina? Sim, Décio, sim. Mas eu agora vou para o Ricardo Fernandes. Ricardo Fernandes, este grupo de contas, a conta dos sócios, é aqui onde se tratam as subscrições do capital, subscrição, realização do capital social, passa por aqui, mas há um problema sério com este grupo de contas. Vimos muitas vezes empresas em que os sócios estão nas 37,9. Sim, isto realmente gera muita polêmica, não é? Porque essas contas, na minha opinião, essas contas 35, elas devem estar estreitamente ligadas às entidades participantes e participadas. Ou seja, eu tenho entidades que podem ser participantes, entidades que participam na minha estrutura de capital, como eu também posso participar na estrutura de capital de outras empresas. São as entidades particulares ou coletivas que participem da minha estrutura de capital, no caso de eu ser uma empresa que estou a receber participação de outras empresas, é que devem estar aqui essas contas, para que não haja distorções em termos de análise, ok? Porque aqui estamos a falar de entidades participantes, podem ser particulares e podem ser coletivas. Eu tenho, por exemplo, um sócio, faz parte da estrutura do capital social. O sócio tem ações ou tem cotas e faz parte da sociedade, ele tem que estar aqui nessas entidades, tem que estar aqui na conta 35.
É claro que depois temos que separar qual é o objetivo desta transação. Temos que saber se é uma participação, temos que saber se é um aumento de capital, temos que saber se é uma cedência de cotas, porque isto tem que estar tudo muito bem identificado. Agora, em relação a 37.9, muitas das vezes existem, quando digo 37.9, como pode ser uma 37 qualquer, existem transações que são de caráter temporário. Há uma necessidade pontual de tesouraria. A empresa está sem dinheiro, okay? E o sócio pega, por exemplo, em 2 milhões de kwanzas e põe na empresa. A empresa, um mês depois, devolve. Ou seja, são transações de caráter a curto prazo, são transações temporárias. Aí não vejo mal nenhum em pôr numa 37, essa é a minha opinião pessoal, né? Não vejo mal nenhum em pôr numa 37, porque são de caráter temporário. A 35 é muito mais rígida. É muito mais rígida por quê? Porque tem que refletir a todos os níveis as relações que existem entre as entidades que participam da nossa estrutura de capital ou entidades em que nós é que participamos. E como disse o Décio muito bem, isso depois tem várias nuances, tem tratamento sobre lucros e tudo que são transações de caráter temporário, transações que eu sei que no final do ano vão estar zeradas ou vão estar saudadas, não é? É o termo correto. Não vejo nenhum mal em pôr numa 37. Muito bem. Naqueles casos em que é temporário e que não envolvam os sócios. Isabel, quanto formadora do EAC, como é que é lidar com aqueles formandos que já estão mecanizados, que tudo que é sócio é tratado na 37 e chegam no EAC, ficam então a saber que não é bem assim, até porque primeiros temas em sede do EAC é a constituição da empresa e obrigatoriamente fazem movimentos com este grupo de contas, 35 entidades participantes e participadas. A grande problemática normalmente tem havido relativamente a esta questão é as pessoas identificarem a 35, né? Porque na 35 temos entidades participadas, mas depois temos que entidades participadas são estas, né? Temos entidades participadas subsidiadas, entidades participadas Estado, entidades participadas outros, que por vezes elas devem ser tratadas nestes tais outros, em que depois tem lá as subscrições de capitais, tem os empréstimos e tem outras situações que é relativamente direcionadas aos sócios. Em muitas situações as pessoas têm um vício tremendo de dar tratamento, claro, na questão da 37, mesmo sabendo que são situações relacionadas com empréstimos a longo prazo, por normas, digo-lhe, os sócios, por vezes, a maior parte desses empréstimos são a longo prazo. É muito difícil aqui na nossa realidade os empréstimos serem a curto prazo, relativamente aos sócios, principalmente na situação de arranque, porque ele depois não sabe quando é que vai começar a ter rendimentos reais e vai começar a recuperar aquele valor que realmente investiu no início, que não conseguiu empréstimo para poder dar o arranque da sua atividade. Tem sido uma grande problemática, sim, relativamente a estas questões, entre distinguir a 37.9 e a 34.1.4 para as atividades relacionadas ou as operações relacionadas com os sócios, não é? Porque ele pode ter 2 sócios e por norma eu penso sempre tem que discriminar sócio A, sócio B, o João António, porque às vezes é um sócio que por vezes não realizou o capital, às vezes subscreveu, mas não foi realizado. E há muito problema entre a subscrição e a realização. Posso subscrever e não realizar. E temos tido bastante problemas relativamente a isto, mesmo na questão da distinção entre a subscrição e a realização. Depois as pessoas compreendem, logo no segundo semestre, o tratamento já conseguem, de certa forma, dar tratamento devido a estas situações, não quanto da alteração do pacto social. Há algumas situações também em que, às vezes, a realização de capital é feita em espécie. Quando essas realizações de capitais é feita em espécie, também há alguma dificuldade em distinguir e saber como contabilizar essas realizações em espécie. Tem sido essas problemáticas, mas são coisas contornáveis e as pessoas depois logo terminam os vícios, né? Porque às vezes os vícios, eu digo sempre, é um processo. Convencer as pessoas a fazer as coisas de uma certa forma é um processo. E este processo leva tempo, até as pessoas adaptarem, porque as pessoas são habituadas a um determinado ritmo e até adaptarem e entenderem que aquilo não é assim dessa forma e por vezes tens mesmo que mostrar os diplomas e com base nos diplomas para as pessoas poderem compreender, leva tempo. Mas depois acabam entendendo e levando as coisas a bom porte. Muito bem, eu agora vou para o Carlos Mitange.
Carlos, antigamente, quando surgiu o guinchê único, uma das condições que para se dar continuidade à legalização da entidade, da empresa, obrigatoriamente o capital social tinha que estar realizado na sua totalidade. Atualmente já não é bem assim, podem realizar mais tarde. A ser realizado mais tarde, podemos ter uma empresa em início de atividade com saldo devedor na conta 35, Estado. Por quê? Porque o sócio ainda não realizou, ou em dinheiro ou em espécie, a sua quota parte do capital social. Então eu queria saber do Carlos o que quer deixar aqui para os colegas, uma vez que também passaste por este tema no ESC, foi difícil, trataste logo por tudo no primeiro momento, aprendeu alguma coisa de novo, o que é que aconteceu quando passaste por este tema? Bem, antes importa referir que o tratamento da conta 335 está muito relacionado com conceitos previstos na Lei das Sociedades Comerciais e não podemos furtarmos-nos da nossa obrigação de conhecer, de ter noções sobre direito comercial, especificamente no tratamento a dar subscrições, realizações, suplemento de capital. E a Lei das Sociedades Comerciais prevê que as subscrições de capitais deverão decorrer num período não superior a um ano, ou seja, não deverá ter subscrição de capital por um período superior a um ano. Logo, do ponto de vista contabilístico, devemos ter muita atenção com as subscrições não realizadas. As subscrições, se o sócio comprometeu-se em aumentar o capital, ele deverá ter capacidade para realizá-lo e não termos anos e anos de subscrições não realizadas na conta 35. Ainda sobre o uso da conta 37, eu gostaria de lembrar aqui que o Dr. Capela, nas aulas de contabilidade financeira, dizia-nos: vocês contabilistas gostam muito de usar 37. A 37 quer dizer que já procuraste em todo o PGC e não encontraste onde enquadrar este movimento e pronto, vai lá na 37 outros valores a pagar. Penso que se haver provas de que é uma operação em que está envolvido o sócio, as operações com sócio existe a conta 35, unidades participantes e participadas, e podem ser registradas nessa conta 35 do sócio. Então, o sócio tem a sua conta que é 35 e podemos dar tratamento às operações que ocorrem com o sócio nesta conta. E na nossa realidade, no nosso dia a dia, o que nós temos visto é uma promiscuidade entre as atividades empresariais e as atividades pessoais. Infelizmente, nossos empresários têm a dificuldade de separar o que é atividade empresarial, o que são as suas atividades pessoais. E às vezes até grupos de sociedade, existe uma salada russa entre grupos de sociedade, cedência de capital, empréstimos de bens, empréstimos de valores, que às vezes nós contabilistas temos muita dificuldade de dar tratamento a eles. Aqui o mais recomendável é termos domínios gerais da lei das sociedades comerciais, entendermos o que é um contrato de suprimento, o que é um contrato de suplemento. Podemos redigir mesmo contratos de empréstimos entre sociedades, entre sócio e a sociedade, para depois darmos o devido tratamento contabilístico. E o Décio tocou num ponto bem interessante. Em caso de empréstimos dos sócios à sociedade, só estará sujeito a imposto de aplicação de capitais caso haja juro acordado. Se não houver juro, logo incidência do imposto de aplicação de capital, não furtando do direito que a administração geral tem de presumir que houve juro. Mas se houver um documento redigido em que ambas as partes assinam, em que há acordo da não cobrança de juro, penso que não há incidência do IAC. Então é muito importante planearmos devidamente as atividades dos nossos clientes. É importante também dominarmos, nem que for de forma geral, a lei das sociedades comerciais, e é também muito importante estarmos atentos com as relações que existem entre sócio, sociedade, entre sociedades do grupo. Muito bem, Carlos, está cá uma boa chega, mas não respondeste à minha pergunta, Carlos. No ESC constituíste uma empresa e fizeste a subscrição do capital social, realização e subscrição.
Já tinhas feito antes ou aprendeste no EAC? Bem, eu já tinha experiência de subscrição e realização do capital, mas no EAC houve algo bem interessante, que nós mudamos a forma jurídica da sociedade. Nós começamos com uma sociedade por cota e depois mudamos para uma sociedade anônima. Esta operação foi bem interessante e eu aprendi no EAC. Foi uma das sessões mais interessantes que nós tivemos. Muito bem. Este grupo de contas e o Carlos toca aqui num ponto interessante, porque há balancetes que nos chegam e dizem assim, quando o sócio está a tratar, isto a propósito dos 2 pontos que o Carlos levantou, quando o sócio está a tratar de assuntos relacionados à empresa, usam a 35. Quando está a tratar de assuntos pessoais, enquanto particular, usam a 37. Então encontramos o sócio ABC na 35 e ABC na 37. Que confusão é essa, Ricardo Fernandes? A questão aqui não é só as contas, não é? As contas são guias de contabilização e de orientação. Agora, não é? É importante saber o que é que está na conta. É importante saber qual foi o motivo da transação, não é? Qual é o objetivo final da transação, para depois fazer o enquadramento. Nós não podemos partir do princípio que se o contabilista utilizou a 35, então quer dizer, está certa, né? Então é porque é sócio, então é porque a transação que lá está bem contabilizada. Até pode não ser, né? Ou seja, mesmo que a conta certa seja utilizada, é preciso sempre ver o que é que está lá dentro. É preciso verificar se aquela transação realmente está relacionada com o seu propósito final. Por exemplo, se eu tenho uma transação de caráter temporário, onde não assino nenhum contrato com a sociedade, é simplesmente uma cedência temporária de valores, por exemplo. O mundo não vai ao mal se eu pôr uma 37, apesar de eu ser sócio da empresa. Na minha opinião, o mundo não vai cair, não é? Por quê? Porque é uma situação que está identificada e eu sei que vou regularizar a curto prazo. Agora, seja como for, independentemente das circunstâncias que levam à utilização dessas contas, num período de encerramento, seja ele mensal, seja ele trimestral, seja ele anual, é preciso verificar o que é que está dentro destas contas. Ou posso depois voltar a descobrir, ou posso tomar decisões contrárias consoante o período. Vamos imaginar, por exemplo, o sócio deu empréstimo à sociedade e ele já tinha uma ideia de transformar esse empréstimo em capital. Ou seja, ele não quer ser reembolsado, quer reforçar o capital social da sociedade e ele já tinha dado orientações para, por exemplo, transformar esta dívida que a sociedade tem para ele em capital. O contabilista, se ele está, por exemplo, a fechar as contas, olha para aquela conta 35, vê lá o nome do sócio, pronto, está lá o nome do sócio, o empréstimo, existe um contrato, etc. Então, o seguro, vamos embora. É preciso questionar. Tudo bem, tem contrato, tem um empréstimo, é preciso questionar. Nós precisamos sempre de questionar. Mas qual é o objetivo deste empréstimo? Estamos a fechar o ano. Qual é a ideia? Faltam, por exemplo, 3 meses para fechar as contas. Como é que é? É para manter esse empréstimo? É para ser devolvido? Vai se transformar em capital? Não vai? Não é? Eu acho que também é preciso fazer esse exercício. Não podemos ser tão canizados com as contas, não é? Sobre pena depois de começarmos a decorar as contas. Ou seja, não precisamos de decorar as contas, até porque o PGC, Ricardo, é de consulta permanente. Ninguém decora as contas. Mas estamos a fazer o desfile que nos dá uma orientação para que alguém que esteja a ouvir não pense que só faz as coisas a 3 pancadas. Se elas estão devidamente identificadas, têm uma fundamentação. É este conforto que o PGC no fim do dia nos passa. A Isabel já quer te contrariar. Isabel, o que é que queres dizer ao Ricardo? Imagina que temos mais do que um sócio, somos 5 e eu particularmente injetei um dinheiro, não é? Vamos supor que injetei este dinheiro durante este período. Devo pôr na 37, põe na 35... Qual é o objetivo deste dinheiro? Qual é o objetivo? Puseste dinheiro para quê? Não, isto tem que ter um contrato, porque eu, pelo menos, eu faço um modelo, por norma vai um contrato assinado pelos sócios todos. Isto depois vai na ata de encerramento de conta. Tem um contrato, e eu até posso enviar aos colegas um modelo de contrato, em que é especificado o porquê e as razões do porquê desta injeção, deste empréstimo, né? Quais são as razões, o motivo de empréstimo, como é que será pago, como é que será amortizado o valor pela empresa, se tem juros, se não, se o sócio vai cobrar juros por este empréstimo, não. Isso vem tudo detalhado num documento que é assinado por todos. Por acaso tem esse cuidado, porque isto, por norma, é sempre uma prática geral na nossa realidade. É nesse aspecto. Eu também não vou pôr na 35, simplesmente só porque o sócio foi à Unitel, comprou um saldo com o dinheiro dele
e, entretanto, vem solicitar reembolso. Isso é um reembolso, né? Ele depois tem que ser reembolsado. Isto não é um empréstimo. Portanto, tem que ser devidamente documentado num documento assinado por todos, porque ele simplesmente não pode dizer, olha, eu emprestei, e os outros não concordarem pelo empréstimo. Tem que haver um documento que todos concordam que realmente isto foi e é a coisa. Porque quando somos só um sócio, a gente é diferente, mas quando há envolvido outras pessoas, é preciso, mesmo que há só um sócio, eu exijo que seja feito este contrato de empréstimo. Não, o grande problema, e eu aqui vou chamar o Décio já para terminarmos, Décio, o grande problema é quando há milhões e milhões a saírem e a entrarem da empresa e não existe um documento que justifica o que é que ficou acordado, vai ter juros, não vai ter juros, uma confusão tremenda neste grupo de contas com relação à entrada e saídas de dinheiros para os sócios. É o mais comum. Desconhecem que podem sempre deliberar em ata, inclusive mencionar nela que estão isentas de juros, que não se vão beneficiar com juros nenhuns, que é para então ficarem isentos do IAC, como o Décio disse inicialmente. Sim, Cristina. Por exemplo, também, salvo erro, foi o Ricardo que falou sobre a presunção da existência de juros. Então, para que não fique o dito pelo não dito, eu digo, na empresa tudo tem que estar escrito, bem definido. Por quê? Porque nós, os contabilistas, nós somos técnicos, nós trabalhamos com a informação recebida. E se temos uma movimentação que não tem qualquer tipo de informação, aí nós vamos puxar os cabelos, eu costumo dizer os poucos cabelos que já tenho, e aí há mesmo que questionar os sócios, a entidade, sobre o porquê daquela movimentação. Mas, de antemão, os empresários devem saber que, para existências dessas movimentações, deverão formalizar mediante um documento, e essas situações depois podem nos salvaguardar de muitos dissabores no futuro. Apologista de que deve haver sempre uma documentação base para essas situações dos empréstimos. As situações mesmo, só que há empresas mesmo em que há, Cristina, mesmo muita movimentação entre o sócio e a empresa. Aquilo parece quase um caixa. E nessas situações é mesmo complicado. Muito, muito complicado. Muito bem, caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, é a edição 171 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Estamos aqui, então, no grupo de contas 35, começamos pela 34, terminamos, entramos para 35, que também fazemos já aqui este ponto final com este resumo interessante do Décio Fernandes. Na próxima edição vamos continuar pelo grupo 36, pessoal, 37, outros valores a receber e a pagar, e vamos continuar com estes dois grupos. Para já fica aqui esta nota para a próxima edição. Eu vou começar por agradecer a Isabel, mas eu solicito que deixes aqui a tua recomendação com relação a este grupo de contas. 35, ok. A minha recomendação relativamente a este grupo de contas 35, né, é que ela seja muito bem detalhada e justificada, claro, porque dinheiro da empresa é da empresa, dinheiro do sócio é do sócio, não façamos confusões, e que seja depois detalhada na ata de encerramento de contas toda esta informação, que seja bem especificada, e que haja contratos de empréstimos entre os sócios e a sociedade, devidamente detalhado e especificado, para quem vier e quem ver e olhar para as demonstrações financeiras consiga perceber as razões e os motivos das quais aquilo foi necessário acontecer. E porque até depois isso é detalhado no relatório de gestão, mas ainda assim é necessário que haja um documento escrito para estas situações das contas de empréstimos e participações e participantes. Muito bem, Isabel. Carlos Mitães, entidades participantes e participadas. A recomendação vai no sentido de educarmos os nossos clientes, os empresários, a fazerem separação
As empresas são pessoas coletivas, são pessoas diferentes e deve haver essa separação do que são as suas finanças pessoais e as finanças empresariais. E por outra, fazermos um bom planeamento fiscal para educarmos e mostrarmos ao nosso cliente que ele só pode receber dinheiro da empresa de 3 formas. Se for funcionário, recebe salário e depois receberá o seu lucro no final do exercício, e pode receber o reembolso de empréstimos que tenha cedido e poderá receber juros a cobrar de empréstimos que tenha concedido, mais do que, ou antecipação dos lucros futuramente. Mais do que isto, estaria a fazer confusão entre as suas finanças pessoais e as finanças empresariais. Então devemos ter muita atenção e a chamada de atenção vai mesmo para os nossos empresários a terem maior consciência e fazerem a devida separação das finanças pessoais e das finanças empresariais. Muito bem, Carlos. Boa recomendação. Eu vou para o Ricardo Fernandes. Ricardo Fernandes, recomendações. Uma recomendação que queres deixar aqui para este grupo de contas? Sim, este grupo de contas, como disse muito bem o nosso colega Carlos, nós temos que estar muito atentos à legislação das sociedades comerciais, não é? Tudo que tem a ver com estrutura de capital, sócios, acionistas, tem que estar tudo bem documentado, tem que estar no Pacto Social. Temos que ler o Pacto Social, ver em que condições é que os aportes de capital podem ser feitos. Há pouco, por acaso, falamos aí de um exemplo de fazer contratos de empréstimos com os sócios. Temos que ver se estamos esperando uma prestação suplementar, suplemento de capital ou não. O suplemento de capital tem uma característica diferente do empréstimo. Então, é necessário o contabilista ter muito contato com a lei comercial, saber em que contexto a relação entre as entidades e a empresa, ou seja, o suporte documental aqui é recomendável. Também é recomendável que os empresários tenham um acordo ou uma avença com um jurista ou com um escritório de advogados. É importante isso. Infelizmente, na minha realidade, os meus clientes que são pequenas e médias empresas, vejo uma relutância muito grande em ter um contato com advogados. A maior parte deles só procura advogado em situações pontuais, o que é mau. Então é importante haver esse contato permanente com os juristas, com os advogados, até para garantir que não haja nenhum desvio em relação aos cumprimentos legais no que diz respeito ao capital e todos os assuntos relacionados com o capital. Em relação aos contabilistas, a recomendação que eu dou é, além de usar a conta correta, quando tiver a fechar as contas, voltar a ver o que é que está lá dentro. Não assumir que as coisas estão certas porque estão bem enquadradas. É sempre bom voltar a ver o que está lá dentro, questionar, não é? Perguntar, porque às vezes nem tudo o que parece é. E ter atenção à contabilização, quando diz respeito ao capital entre terceiros, não é? Nesse caso no nosso capital, e quando nós estamos a investir noutras empresas, não é? Que são investimentos financeiros, são investimentos a longo prazo, e o reconhecimento dos proveitos, no caso de haver quando há lucros, né, caem para a nossa entidade. Bem, desce. Olha, eu acho que podes dar por terminado, porque pois os está tudo dito. Em termos das recomendações, já passaram por tudo, ok? Muito bem, pronto. Eu vou agradecer a vossa presença aqui em estúdio, continuação de boa semana. Já sabem que mais logo todos os caminhos vão dar a sala Zoom online. E o tema muito interessante, obrigações declarativas em sede de imposto industrial. Dr. Wilson Salvador vai ser o orador, é um tema pertinente, ele que trata por tu o imposto industrial. Então, mais logo, cruzamos na famosa sala Zoom da OCPCA. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial.
Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e umas estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de IRT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na hora. Continuação de boa semana a todos. Isabel, Carlos. Boa semana, Cris. Boa semana. Caro ouvinte, e assim chegamos ao fim da edição 171 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já se sabe, doravante, a hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na hora. Contas na hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.